As férias acabaram, o Destino de Saudade está de volta, o Rui Miguel Tovar continua a sorrir, com muito prazer, e essa é a primeira boa notícia da nova temporada. O Rui Miguel Tovar renovou o contrato com 0-0, não há cláusula de rescisão, não há aqui opções de compra por parte de nenhum concorrente, certo, Rui? Nada, não. E portanto, Certo. avançamos com muito gosto para mais uma temporada 25-26, aqui no 0-0 com o nosso Destino de Saudade. Ó Rui, muito bem-vindo. Esta Bem-vindo temporada também. temos algumas novidades que passam pela alteração de 2 segmentos. Portanto, despedimos-nos já com saudade do cassete VHS Verdade. e do Música Mestre. Já não havia mais cassetes. Nem Na minha estante, pelo Na menos. verdade, não foi por nossa vontade, mas devido às regras Às que restrições, o sim. YouTube e o Spotify nos impõem, não fazia muito sentido continuar com esses 2 segmentos. É verdade. Portanto, a tua mente brilhante e a minha menos brilhante Não. criaram 2 novos segmentos. Exatamente. Tu foste o primeiro até Sim, a dar a ideia. julgo que sim, já não me recordo, Foste. talvez. Sim. Portanto, vamos ter, além do tema principal e do nosso domingo esportivo, que esses são intocáveis, o terceiro segmento vai chamar-se Os Ficheiros do Tovar. Uhum. No fundo vai ser os nossos X-Files. Eu lembrei-me disto porque tu tens tanta coisa lá em casa que E merece... essa ideia foi tua, exatamente. É verdade. Pois. Sei que tens tanta coisa bonita para mostrar a quem nos segue, que fazia todo sentido ter aqui de facto algumas peças da tua coleção. E portanto, os Ficheiros do Tovar, os X-Files do Tovar, vão ser o terceiro segmento. E depois acabamos todos os programas com mais um segmento que vai chamar-se Caderneta de Cromos, também a reboque das nossas cadernetas, que são um espólio também valioso. Verdade. E portanto, eu acho que a primeira que vamos mostrar hoje vai ser também muito bonita e as pessoas vão gostar. Certamente que vão, então. Dito isto, Rui. Cadernetas é aquilo que nós mais gostamos, não é? Isso, sem dúvida. Um dos poucos vícios que temos. Ainda. Que tal as férias? Foram boas? Foram boas, curtas. E as tuas? Sim, 2 semaninhas fora do Porto, Boa. no sul do país, Ok. com a família, portanto foi isso. Bem. Soube Eu bem. estive na terra do meu pai, na Lourinhã, praia da Areia Branca, onde de facto o sol não é tão forte como em Lisboa ou como no Alentejo, e dá para ter belos dias de praia, tipo das 10 da manhã até às 18. Não, até às 20. Das 10 às 20, porque com uma criança de 4 anos Sim, não há lei, não é? exatamente. Ela não Sim. quer saber se está sol ou não está. Desde que haja areia e mar, está tudo bem. Areia, água, mar, brincadeira. Está tudo. Sempre Quanto mais andares. possas, melhor. Muito bem. Ruizinho, vamos aproveitar o início da fase de qualificação para o Mundial de 2026 para recuarmos até 1992, Uhum. precisamente para o início da fase de qualificação para o Mundial dos Estados Unidos, de 94, neste Uhum. caso, Verdade. onde Portugal acabou por não estar. Sim. Sim, e estamos a fazer este episódio, o primeiro episódio da terceira época, com base nos Estados Unidos, porque, Já é a afinal... nossa quarta época. Quarta? Ah, 22-23, 23-24 e 24-25. quarta época, vê lá. Já vamos para a quarta Ela época. que era a terceira. Quando estamos bem, isto passa a correr. É verdade. Já vamos para a quarta época. Grande surpresa. Olha, vês? 4 anos, muito bem. É bom sinal. É sinal que isto não estás a sentir no corpo. O peso. Pois, incrível. Estava ontem a falar sobre isso e estava-me a questionar na terceira. Não, afinal é quarta, olha, vês? Temos de estar atentos ao episódio 200, hein? É Calma. verdade, tinha que fazer contas. É verdade, Mas temos de assim. fazer contas de somar. Nós fizemos 2 épocas com o Zeca. Exatamente. Depois o Zeca saiu, tivemos ali um pequeno espaço de tempo até com quem é que teve no lugar do Zeca? Antes do César? Pá. Então? É que o César só veio já este ano. Sim. Quando o nosso Zeca foi para a Arábia, quem é que esteve aqui? Foi o Tiago Pinto, alguns episódios. Foi? Pois. E depois o César, tu entraste quando? Em que mês? Em janeiro. Ei. O César está connosco desde janeiro de Deste 2025. Deste ano. Ei. Eu jogava que era mais tempo, foi lá. É. Já viste? E agora a equipa não mexe. É o Rui Jogava Miguel que era. Tovar, César Nora e Pedro Cunha. Muito É bem. isso. Aprovado. Mas vamos em frente, desculpa. Não, ainda bem que fizeste essa ressalva. Nós estamos a falar do Mundial 94 porque a final de 2026 vai ser nos Estados Unidos. A final. Afinal. Porque o Mundial é por 3 países. Canadá, onde nunca houve um Mundial. México, já houve 2, 70 e 86. E Estados Unidos em 94. E o nosso ângulo é 94 precisamente porque a final é lá. Senão, se fosse no Azteca, Naturalmente. poderíamos falar sobre 70 e 86 que
implicam uma não qualificação e uma qualificação. No caso de 94, de facto, Portugal não participou pela penúltima vez. Depois de 98 também foi outro erro, e a partir daí, sempre. Quem não participou em 94, e foi a última vez que não participou, Inglaterra. Impressionante. Que é uma coisa também, é um aspecto verdade, curioso, porque, bem, primeiro porque se tornou mais fácil, não é? Mas já aqui os 2 primeiros iam, portanto, Portugal, num grupo com Itália, Suíça, Estónia, Escócia e Malta. No início do sorteio havia uma certa esperança, e não era secreta. A Itália seria a favorita. Sim. E Portugal em segundo lugar. Até porque estamos a falar de 94 e não sabíamos que a Suíça estava a forjar uma geração interessante. E por interessante, diga-se que a Suíça qualificou-se no nosso lugar. Foi ela que roubou pontos à Itália, porque nós não conseguimos fazer. E a Suíça participou com alguma categoria neste Mundial, portanto passou a fase de grupos, não está mal. 96 também foi, até foi o Arthur Jorge, o selecionador. Europeu. E portanto era uma equipa com alguns jogadores que se tornaram conhecidos do nosso vocabulário do dia-a-dia, não é? Stéphane Chapuisat, o Suter, não é? Alain Suter, o Pascolo, o guarda-redes. Portanto, houve aqui uns jogadores suíços que de facto cresceram, amadureceram. Nós também tínhamos os nossos frutos a amadurecer. Figo, João Vieira Pinto, Peixe, Rui Costa, havia muitos jogadores bons. Estávamos finalmente a recolher os frutos das 2 gerações de ouro, não é? Portanto, mas só retirámos dividendos na qualificação seguinte para o Euro 96. E aí, curiosamente, nós passámos a fase de grupos e a Suíça não. Mas esta aventura dos Estados Unidos, que foi infrutífera e com muita pena nossa, porque seria interessante marcar presença, aliás. É sempre interessante imaginar Portugal no Mundial, como é que seria, não é? Claro. E ainda por cima a Suíça caiu num grupo com a Roménia, que foi uma das grandes sensações deste Mundial, e tinha piada jogar contra o Hagi, né? E o Rado de Cholho e do Mitresco, a saber o que é que daí vinha. Tinha sido muito bonito ver Portugal nesse Mundial. Para já é um Mundial que nos está no coração. Muito. Eu tinha 16 anos, tu 17. Vimos os jogos todos e, portanto, faltou lá Portugal. Com uma equipa já com muitos jogadores, mesmo a nível internacional, já com algum peso. Sim, claro. Sim. A qualificação começa, como tu disseste bem, em 92, em outubro. Começa na Escócia, e eu lembro-me deste jogo, de ver na televisão, 0-0 em Glasgow. Lembro-me que o Futre tem daquelas jogadas fantásticas, como teve na final da Taça dos Campeões de 87 com o Bayern. É daquelas jogadas que não dá golo. E se com o Bayern a bola passou ligeiramente ao lado do poste do Faf, aqui foi uma grande defesa do Andy Gorham, um guarda-redes. Histórico também. Sim, histórico. Era ele e Jim Leighton, não é? O Andy Gorham aqui foi o titular nesta noite. Foi o melhor homem em campo, porque de facto Portugal controlou, dominou e criou muitas situações de perigo, mas não concretizou. E o Carlos Queiroz, no final, era o selecionador, disse uma coisa com piada: com esta média de golos vai ser difícil qualificarmos. E de facto falhámos muitos golos. Logo no primeiro jogo foi logo... Foi, sim. Ali assim. Sim, porque Portugal tinha este problema, não é? Da concretização. Era crónico. Eu cresci a ouvir isso, não é? Portanto, na minha inocência, claro. Eu ligava o Domingo Desportivo e ouvia a falta, um grande ponta de lança à equipa portuguesa. Portugueses, porque muitas vezes quando os campeonatos nacionais, quando o campeonato nacional começava, lembro-me de ler na Bola e no Record e na Gazeta, havia sempre uma contabilidade de golos de portugueses e estrangeiros, porque os estrangeiros abundavam. Os brasileiros podiam casar-se, não é? Exatamente. Com portuguesa, e os búlgaros, portanto, à partida, se eles se casassem, automaticamente tinham nacionalidade portuguesa. Deixavam de contar como estrangeiros. Exatamente. E havia uma quantidade de golos lá de fora. Portanto, portugueses não havia. Se bem que o título mundial em 91, o de sub-20, ajudou a diminuir essa diferença tão gigante que havia entre estrangeiros e portugueses, e começou-se a apostar mais no produto português. 89 era o Paulo Alves, o avançado, um dos. 91 era o Gil e o Toni, não é? Gil e Toni, sim. João Vieira Pinto João Vieira Pinto. O curioso deste jogo de Glasgow é que o Carlos Queiroz chamou 2 trintões, Veloso, 34 anos, e André, 35. E o Andy Roxburgh... Os dois titulares, os dois. Os dois titulares.
o treinador escocês, o Roxburgh, que depois teria um mau fim nesta seleção, e já lá vamos. O Roxburgh provocou um bocadinho o Queiroz e disse: fico lisonjeado por Portugal ter 2 jogadores com quase a mesma idade que eu. E o André até reagiu também com algum fervor patriótico e disse que ainda ia dizer das boas ao Roxburgh, mas não disse, porque foi 0-0 e foi um início insonso para aquilo que era, para aquilo que foi a nossa superioridade. Porque, claro, se empatássemos 0-0 na Escócia num apuramento nos anos 70, seria um grande resultado. E aliás conseguimos uma vez, mérito do homem de borracha, o Bento, e foi considerado, para além da exibição do Bento ainda hoje ser relembrada, foi considerado um grande resultado e um mau para a Escócia, que a Escócia batia em Portugal, cai lá. Agora, nos anos 90, começava a mudar muita coisa, Portugal começava a tornar-se... mais futebol do que a Escócia. Sim. E foi pena. Eu lembro da jogada do Futre, lembro-me de Portugal ser superior, de facto. Não sei se o Vítor Bahia foi incomodado por aí além, mas o Gorham foi melhor em campo. E isso diz muita coisa sobre Portugal. E também diz muita coisa o facto de ter acabado 0-0. Infelizmente, não conseguimos quebrar o inguice. No dia 14 de outubro de 1992. É verdade. Rui, já agora, nesta fase da qualificação, antes de avançarmos para os próximos jogos, sabes quem foi o jogador mais utilizado por Carlos Queiroz? Aqui por Vítor Bahia, não? Exatamente. Pronto, ok. De campo é que não sei. Da Vítor Bahia. Jogador de campo mais utilizado, Oceano. Portanto, o Vítor Bahia fez os 900 minutos, 10 jogos. Okay. O Oceano fez 810. E por aí abaixo, Fernando Couto, Paulo Futre, Paulo Sousa, João Pinto, Semedo, Rui Costa, João Vieira Pinto, Rui Águas, e o Domingos Paciência foi o 11º mais utilizado. Domingos Paciência com 346 minutos. Foram estes o Domingos foi titular em Glasgow. Exatamente. Foram 11 mais usados, e neste jogo na Escócia, de facto, o Domingos foi o ponta de lança escolhido. Avançamos para o segundo jogo, Rui. No dia 24 de janeiro de 93, uma visita lá Valeta. Aquela visita que era quase obrigatória, não é? Verdade. Ir a Malta era muito frequente na altura. As bolas quentes e bolas frias estavam a funcionar bem para nós. E não raras vezes sofríamos, não é? As vitórias eram sempre magras. A minha imagem daquelas transmissões televisivas eram péssimas, não é? Péssima transmissão televisiva, péssimo relevado, muito calor, a bola sempre aos saltos e dificuldade em ultrapassar aquelas defesas fisicamente sim. Já razoáveis. E rudes, não é? E rudes. Sim. Aqui, por acaso, jogámos sem o Futre, ele estava lesionado, mais uma lesão grave, e ganhámos com um gol na segunda parte, de cabeça do Rui Águas, após um livro do Figo. 2 minutos antes, o João Vieira Pinto tinha entrado para o Gado Paneira e foi muito curioso a reação no final do jogo do selecionador de Malta, Pipo Psaila. Exatamente, Psaila, que disse: é inacreditável como sofremos aquele gol do Rui Águas, porque estavam 9 jogadores de Malta contra 6 portugueses, mas o Rui Águas tinha muito... é um estilo... Era goleador, não é? Não há muitos, porque goleador, uma coisa é ser avançado. Sim. Ele era finalizador, goleador, e era uma característica muito comum também ao Nené, de estar no sítio certo, mesmo que tivessem 9 jogadores à sua volta, ele conseguia antecipar a jogada. Foi o caso, e o selecionador de Malta também fez um juízo de valor sobre a entrada do João Vieira Pinto, que disse que não estava habituado a que houvesse no banco de suplentes um jogador com uma tamanha categoria superior até a alguns titulares de Portugal. Muito chique. Portanto, o João Vieira Pinto jogou só 34 minutos. Entrou aos 51 para o lugar do Vítor Paneiro. Pronto, encheu o campo. Não é? E isto é interessante porque dá para imaginar se o João Vieira Pinto se lembra disto ou não. Duvido, né? Porque uma pessoa que tem uma carreira tão vasta não se vai lembrar deste jogo em específico. As palavras do treinador de Malta. Mas é interessante que em 93 alguém tenha percebido isto, não é? João era muito jovem, já era bicampeão mundial, sim. Já estava no Benfica nesta altura.
9-2, 9-3 estava, sim. Já estava Primeiro no ano, Benfica? sim. Ok. É o primeiro ano dele. E começa a ganhar de facto aqui um espaço importante na seleção. Claro. E Domingos e Rui Águas foram os pontas de lança. Fizeram dupla. Exatamente, foi o Iago de Domingos. Atenção, que a Itália no mês anterior tinha ido a Malta e venceu 2-1. Ok. Portanto, Malta era incómodo porque Confirma-se todas aquelas características que eu estava a citar, não é? imagino que haverá um jornalista da Raiun agora a dizer isso. Mal relevado, má transmissão, defesas roots. Mas pronto, a Itália passou 2-1, a Itália do Arrigo Sacchi, e Portugal passou 1-0. Portanto, é a primeira vitória da fase de grupos, Exato. o que anima. Gol do Rui Águas aos 58 minutos. O terceiro jogo aparece em 24 de fevereiro de 93. É um mês depois. Portugal-Itália, e eu lembro-me muito bem deste jogo, porque vi-o ao vivo. Okay. Já fui lá pôr no 0-0. Para quem não sabe, o 0-0 tem uma ferramenta em que basta entrar na ficha de jogo e depois do lado direito é só carregar, e eu estive aqui. Eu vi este jogo ao vivo. Yeah. E depois contabilizamos no fundo na página pessoal do leitor esse jogo na lista de jogos em que esse leitor esteve presente. Havia uma grande expectativa, havia um grande otimismo no Estado das Antas, recordo muito bem disso. É o tal jogo em que eu apareço no JN por acidente Com calças ganga. ao lado do meu amigo Tinoco, do Vitor Bahia e do saudoso Jorge Costa. Ok. Quando tu me deres uma bebezinha, eu vou trazer essa foto para os ficheiros do Tovar, para tu mostrares. Até podia ser hoje. E depois aquilo correu mesmo muito mal. Sim, começou mal, não é? A Itália entrou muito forte no jogo. Pois, sim, marcou logo, né? O Carlos Queiroz, aliás, não estava sentado no banco quando o Roberto Baggio fez 1-0 aos 2 minutos. Depois disso, Portugal que tinha entrado em campo com 4 jogadores do Porto, portanto, a jogar em casa. Vitória Bahia, João Pinto, Semedo. 5. Vitória Bahia, João Pinto, Couto, Semedo e Domingos. 5 jogadores do Porto, é verdade. 5 jogadores do Porto. O Futre já jogava no Benfica, já se tinha estreado pelo Benfica. Também do Benfica jogava o Fernando Mendes, o lateral esquerdo, e o Helder, o outro central. Do Sporting era o Figo, e havia 2 da Real Sociedade, a dupla, o Oceano e o Carlos Xavier. O Oceano e o Carlos Xavier na Real Sociedade. Yeah. Aliás, o Carlos Xavier é a grande novidade na equipa, no 11 inicial. É. Que ele não tinha jogado nos outros 2 jogos e aqui é titular, Sim, e sai ao intervalo para entrar o Rui Águas. E antes da primeira parte tinha saído o Helder para entrar o Rui Barros. Portanto, o Carlos Queiroz acabou com as substituições, mas já havia 2-0, não é? O Roberto Baggio 2, Casiraghi 24, Casiraghi esse que foi lesionado gravemente pelo Fernando Couto. Desse jogo é o que eu mais me lembro. É de uma quesilha logo no início. Lembro-me muito bem. E do Couto ter olhado para ele como quem diz, estás marcado. E o Casiraghi de facto ficou marcado. E aos 27 minutos saiu 3 minutos depois do gol, foi de Maca. Entrou o grande Gianluigi Lentini. Eu tenho ideia que ele não jogou mais desta época. O Casiraghi acabou. Sim. Esta época. O Fernando Couto tinha tanto de competente como de selvagem. Era tramado. Mauzinho. Era tramado. Mauzinho. Tramado. Depois, de facto, ainda Portugal ainda reduziu. Pelo próprio Couto, curiosamente. Foi, embora... Num gol polémico. Polémico. Duplamente irregular, não é? Com a mão e falta sobre o Paiuca. Tanto que o árbitro até assinala autogol do Paiuca. Se tu fores ver o relatório da UEFA, está lá autogol do Paiuca. Okay. Porque, de facto, o Couto empurra o Paiuca com a ajuda da mão, não é? E eu, não sei, tenho ideia que já revi o golo e pensei, então isto é do Paiuca, de facto, não é do Couto. Mas os jornais portugueses deram ao Fernando Couto, os italianos deram ao Paiuca, e acho, mas teria que rever agora no site da UEFA, está lá Paiuca on goal. Autorretti, sim. Portugal ameaçou o 2-2 durante alguns minutos, mas o Dino Baggio, que era um jogador extraordinário. Eu adorava o Dino Baggio. E que nesta época ganhou uma taça europeia, por exemplo. Era um jogador fortíssimo. Um remate fora da área incrível. E 3-1. Ele, na entrevista que nos deu ano passado, fala muito sobre este gol. Claro. O grande Dino Baggio. Claro. Era uma imagem de marca dele, os remates fora da área. Era um jogador elegante, não é? Alto, bem constituído. E era fisicamente, era isso. Era muito bom. Muito bem, muito bom jogador. Não. E este jogo, no fundo, confirma que o primeiro lugar era uma miragem. Não íamos ter armas para lutar contra a Itália. Sim. Mas a verdade é que a partir daqui, Rui, estivemos 6 jogos sem perder, sendo que ganhamos 5 vezes seguidas. 5, yeah. E mesmo assim não foi suficiente. Embora o jogo seguinte fosse um empate, não é? Na Suíça.
A Suíça. Que à partida não seria um mau resultado, não é? Mas Mas a Suíça, se Mas calhar, ninguém esperava. já tinha vencido a Itália, não? Se calhar. sei que eu já não sei. Acho que Isto sim. foi em 31 de março. O empate na Suíça, Sim. 1-1. Eu acho que a Suíça aqui já tinha causado uma surpresa e é importante referir que a Suíça ganhou a Itália e empatou em Itália. Portanto, roubou 3 pontos à Itália. E se Portugal não fez nenhum ponto com a Itália, a Suíça fez 3. E foi essa a grande diferença nesta fase de qualificação, que a Itália não foi superior à Suíça. Portanto, a Suíça ganhou a Itália no dia 1 de maio. E De depois, 93? Exatamente. Então foi logo a seguir. E empatou em Itália Foi, só lembro. 14 de outubro de 92. Portanto, já tinha pontuado. Então, ok. Então no primeiro dia surpreendeu a Itália. Foi empatar 2-2. Portanto, no mesmo dia do Escócia-Portugal 0-0 foi nesse dia. No Comunale Sant'Elia, em Cagliari. Itália 2, Roberto Baggio e Stefano Eranio. Suíça 2, Christophe Aurel e, claro, Stéphane Chapuisat. Sendo que a Suíça estava a ganhar 2-0 aos 83 minutos. Pois. Itália marca 2 golos mesmo a acabar. Pois. Isto era Pois é fantástico. isso, a Suíça surpreendeu em toda a linha. Curiosamente aqui não foi superior a Portugal. Portugal que estreou nesse dia Abel Xavier e Rui Costa. Abel Xavier jogava no Estrela da Amadora. É o último jogador da segunda divisão. Nem sei se é o único, mas o último é garantidamente a ser convocado e a jogar pela Seleção Nacional. Ele jogava no Estrela. No lugar de João Pinto, não é? Lateral direito. E o Semedo lateral esquerdo. Aliás, era o número 2 e o número 3. Abel Xavier número 2, o Semedo número 3. E é o Semedo que marcou o gol. A cruzamento do Abel Xavier. É verdade. Isso eu lembro muito bem de ver na televisão. Sim. Eu estava a olhar para esta equipa, não estava a conseguir de facto colocar o Semedo no lateral esquerdo. Na minha cabeça. O Semedo até foi o culpado do 1-0 porque deixou-se antecipar pelo Chapuisat. É claro, um jogador que não tem rotinas defensivas, às vezes... Aliás, nem estou a imaginá-lo muito bem como lateral esquerdo, porque o Semedo é um jogador elegante, meio campo, pezinhos de veludo, mas lateral esquerdo não estou a imaginá-lo. E também foi a estreia do Rui Costa, 1-1, e foi um resultado, acabou por ser até uma lufada de ar fresco, numa equipa que até começou com um livro, o Peixe jogou o livro neste dia. 6 campeões do mundo sub-20 que tínhamos nesta inicial. Maravilha. Jorge Costa, o Abel Xavier, Paulo Sousa, o Emílio Peixe, o Luís Figo e o Rui Costa. 6 campeões do mundo sub-20. Incrível. E se reparares, na segunda parte sai o Semedo, entra o Fernando Mendes. Não deve ter ficado muito contente, o Fernando Mendes, por ter ficado no banco. A ver eu jogar um médio no lugar dele. Sim. E aos 67 sai Luís Figo, entra Rui Barros. Exatamente. E pronto, e tem esta particularidade de ser um resultado. É aqui que começa a boa fase de Portugal nesta qualificação, né? Portanto, começam com empate e a partir de agora vão ser 5 vitórias seguidas até ao último dia. Rui, antes de avançarmos, faltava aqui citar 2 jogadores suíços que eu adorava na altura, que há um bocado não foram nomeados. O Siriaco Sforza, que era dos melhores jogadores da equipa, o médio ofensivo, e este ponta de lança que era o Adrian Knupp. O loirinho, não sei se recordas dele. Lembro, então não me lembro. E jogou no Mundial. Jogou no Mundial também. Lembro-me, sim, senhora. Ora bem, da Suíça saltamos para uma goleada das antigas à Escócia. Por 5-0. Não sei se o António André foi falar com o Andy Roxburgh no final ou não. Olha, não sei se ele jogou, vamos lá ver. Vê lá, André. Não. Já era o Oceano, não é? Já não participava Oceano. Aqui o André, não é? Sim. Ele estava na fase final da carreira dele. Aliás, eu até pensava que ele já não tinha participado nesta qualificação, mas ainda participa. Rui Barros, 2 golos. Jorge Cadete, 2 golos. Paulo Futre, 1 golo. O Cadete estreia-se nesta fase de qualificação e no final foi o melhor marcador português na mesma qualificação. Espetáculo. Com 3 golos. 3. Pois. O melhor marcador da fase de qualificação europeia foi o Florin Raducioio. Da Roménia, ok. Boa. E fez um belo Mundial. Ele e a Roménia. Eu adorava essa Roménia. Também eu. A começar pelo equipamento. Opa, era lindo. Ficava soltinho ao pé 3, não é? Que ele era mais pequenino. Era. Ficava assim muito grande. Rui, e este Portugal 5, Escócia 0? Portugal aqui, atenção, a Escócia não era uma equipa do último pelotão europeu. Era minimamente competitiva. Portanto, aqui este está da luz, exatamente. Mas só 15 mil pessoas, já viste? Não sei se está aí ou não. Tem 28 mil aqui no 28, 0-0. pronto, ok. Eu tinha mesmo aqui assim 15. É pouco.
muito pouco. Mesmo assim é pouco. Sim. O árbitro Sandor Pool, 28 mil espectadores, Estado da Luz. Ok, veja, tem 28 de 15 mil. abril de 93. Isto é um dia histórico, não é? Porque é dar 5 à Escócia, não é todos os dias. A Escócia não levava 5 desde 73, portanto 20 anos, não é? Foi com a Inglaterra. Era uma seleção em que a Escócia, se levasse 5, não havia problema, não é? Era a Inglaterra. Portugal era outro tema. Tanto assim é que o Roxburgh nunca mais treinou futebol. A sério? Sim, o Roxburgh depois tornou-se secretário técnico Sim, da UEFA e da FIFA, não é? Não sabia que ele nunca mais tinha sido. Foi o fim. Aliás, ele ficou chocado com este resultado. Atirou a Escócia para fora do Mundial. Sim. Portanto, não havia hipótese, porque a Suíça estava bem, a Itália assim, mas era a Itália. E Portugal, aqui, assumiu-se como candidato. Ao segundo lugar, pelo menos, não é? E a Escócia estava mesmo fora dela já. A Escócia que acabou com 10, com McCoist lesionou-se gravemente aos 83 minutos. Não sei se foi o Couto desta vez, e estou a brincar. Não sei o Fernando Couto jogou, pelo menos. E o Semedo voltou a ser lateral esquerdo. E o El Xavier lateral direito. Exatamente. E eu lembro-me que a segunda, o intervalo havia 2-0, e antes do 2-0 do cadete, o árbitro, o Poole, Sandor Poole, que iria apitar a final desse Mundial 94, Itália-Brasil, anulou mal um golo ao Gallagher. Kevin Gallagher, portanto, seria 1-1 e poucos minutos depois passou a 2-0. A segunda parte foi mesmo totalmente portuguesa, o Rui Barros estava endiabrado, o Futre também. Lembro-me bem do gol do Futre, daquela maneira para pôr o pé esquerdo, daquela forma para a bola entrar junto ao poste. E foi tranquilo, e foi uma... estávamos a acabar a época desportiva, não é? Portanto, foi aquele lufado a dar fresco e pensar que daí a um ano poderíamos estar a jogar assim, poderíamos perfeitamente estar nos Estados Unidos. Exatamente. E isso foi ótimo. O Carlos Queiroz aqui apostou pela primeira vez como titular no Jorge Cadete. Pois. Portanto, o Rui Águas nem sequer está agora na ficha de jogo, não terá sido convocado, e o Cadete jogou até aos 80 minutos e deu lugar ao Domingos. Eu não sei se o Rui Águas... Não sei se... Pois não sei o que é que estaria. Estava aqui a fazer contas de cabeça se estaria lesionado ou não, mas não me lembro já. Não me lembro. Também não exigimos tanto de ti, calma. Rui, da goleada da Manita à Escócia no Estado da Luz, saltamos para uma quase Manita contra Malta, 4-0. E este não foi no Estado da Luz. Onde é que foi este jogo? Vamos foi lá no Bessa. Isto foi no Bessa. Estado do Bessa, Ramalde, Porto. Que é o único jogo em que um jogador de Boa Vista marca no Bessa pela seleção, o Nogueira. Logo aos 2 minutos. Lembro muito bem deste jogo também. Por acaso estou aqui a ver que é um sábado, mas lembro que era um dia assim de verão. Sábado de junho. Era assim aqueles dias tranquilos. Acabou a época e a Malta juntou-se para jogar contra a Malta. Sim. Mais uma vez, e aqui Abel Xavier na direita ainda. O lateral esquerdo era o Nogueira, do Boa Vista. O Semedo avançou no terreno, finalmente. Havia muito essa tática, não é? De quando se jogava na Luz, eram jogadores do Benfica, do Sporting, jogava-se com isso. E os próprios jogadores confirmam isso, não é? Que havia essa tendência dos centrais, sobretudo, privilegiar, não é? o jogador da casa. Para ser mais apaparicado. E o curioso é que neste dia o cadete a cadete não. Faz dupla com o Domingos, jogam os dois. Não é? Pronto. E o cadete faz o 4-0, não é? É ele que faz o 4-0. Faz o 4-0 aos 89 minutos. Pronto. Exatamente. E ele tinha sido bastante assobiado durante o jogo todo, o cadete. Não sei porquê. Mas ele queixou-se. Terá acontecido alguma coisa num Sporting Boa Vista ou num Boa Vista Sporting. É possível, sim. E ele queixou-se disso. Portanto, isto é para falar que não é como agora, não é? Há 30 anos as coisas eram diferentes, para pior. A clubita era mais aguda. Acirrada, não é? Sim. Portanto, ao intervalo havia 3-0 e tu disseste Nogueira, depois foi Rui Costa e João Vieira Pinto, não é? Muito bem. Curiosamente, o gol do Rui Costa foi após um livre do João Vieira Pinto e o gol do João Vieira Pinto foi após um cruzamento do Rui Costa. Okay. Portanto, jogavam juntos o Benfica. Entendiam-se às mil maravilhas. Tinham acabado de vencer a Taça de Portugal ao Boa Vista, aquela mítica 5-2. Daquele jogaço do Paulo Futre que não está nesta ficha de jogo. Não está, e vou-te dizer: número 7 Rui Costa, número 8 Semedo, 9 Domingos, 10 João Vieira Pinto e 11 Cadete. Fantástico. Fantástico. A partir do 7 é assim.
Fantástico. Isso é, pronto, e o Futre não estava lá, de facto. E o Cadete depois acabou por confirmar que foi um gol de raiva, porque o público estava sempre a assobiá-lo, sempre que tocava na bola. Dias antes, o Vítor Vasques, presidente da Federação, tinha anunciado a renovação do contrato do Carlos Queiroz para o Europeu 96. Ok. Que não vai acontecer. Não vai acontecer. O Carlos Queiroz no Europeu. Exatamente. Portugal foi. Portugal foi. Rui, depois do 4-0 mais normal contra a frágil seleção de Malta, fomos jogar à Estónia, presumo que a Tallinn, Foi. e mais uma vitória também normal por 2-0. Uma Estónia que continua a ser frágil, mas nesta altura talvez fosse ainda mais frágil, não é? Sim, mas tivemos algumas dificuldades. Havia 0-0 em intervalo. 2 golos na segunda parte. O Rui Costa, livre direto, lembro deste gol, o livre direto do Rui Costa. E o Folha, que estava em estreia, fez o 2-0. Na seleção? É. Ok. É. E aliás, o gol do Folha é curioso, que o Folha tem um remate. O Folha que foi titular. Foi titular. Foi titular. Jogou os 90 minutos. O Folha fez um remate perigosíssimo. O guarda-redes, o Pom, muito conhecido, bom guarda-redes, defendeu para canto. E é na sequência desse canto que o Folha vai marcar o 2-0. Lembro-me disto. Lembro-me sobretudo de ver na televisão, mas mais de ler no dia seguinte. Na bola. Sim, nós devorávamos estas crónicas. Claro. Normalmente eram bem escritas. E eram longas. Eram longas. Verdade. E eram muito ilustrativas daquilo que se tinha passado. Não sei se, eu presumo que sim, que tenha havido transmissão televisiva, mas quando não víamos as imagens, no dia a seguir, compensávamos bem, não é? É verdade, é isso mesmo. Sim. Tens razão. E já agora, porque o Futuro voltou à equipa como número 10, como capitão de equipa, o Rui Costa era o número 8. Aqui jogamos com o Fernando Couto e Nogueira como centrais, Abel Xavier lateral direito e talvez o Oceano lateral esquerdo. Não vejo outra possibilidade. Boa pergunta. Bem, essa era a posição mais sacrificada nesta equipa, porque de facto ninguém foi dono do lugar. Não. Fernando Mendes, Semedo, Veloso. Mas quem é que estava aí? Peraí. Portanto, o Abel Xavier. Talvez o Nogueira, lateral esquerdo. Nogueira, pois. Então os centrais foram o Fernando Couto e o Oceano. Não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Isto é com quem? Com a? Portanto, é contra a Estónia fora. Estónia, é 315, peraí. Tem que ser. Então, Fernando Couto e o Oceano centrais e o Paulo Sousa a jogar à frente. Com o Rui Costa. É Couto, Oceano. Bahia, Abel Xavier, Couto, Oceano, Nogueira, Paulo Sousa, depois João Vieira Pinto, Rui Costa, Folha, Cadete e Futre. Muito bem. O Folha estava agora aqui a ver quantos jogos acabou por fazer pela seleção. 26 jogos, 5 golos. António Folha. Ainda assim? E um foi naquele Skydome Cup. Skydome Cup, no Canadá. Teve na baliza o grande Alfredo. Lembras-te do Alfredo? Muito bem. César, conheces o Alfredo? Vaga ideia, diz o nosso César. De forma desinteressada. Ora bem, avançamos para o dia 13 de outubro de 1993, portanto, já muito perto do final da... 364 dias depois da estreia. Com a Escócia, né? Exatamente. Dia 13. Curioso. Outra quarta-feira. Muito bem. Um jogo importante, uma final antecipada. Portugal tinha mesmo que ganhar a Suíça no Estado das Antas e ganhou 1-0. E ganhou um gol do João Vieira Pinto, também me lembro deste gol. E a curiosidade é que, primeiro, 60 mil espectadores, vê lá aí quanto é que está. Aqui no 0-0, 47.500. A sério? Então... Don't kill the messenger. Estamos a dar espectadores à luz, estamos a tirar às antas, não sei como é que é. Muito bem. Esta vitória foi importante porque permitiu-nos fazer contas para os últimos 2 jogos. E era com esta vitória, significava que se ganhássemos 4-0 à Estónia, na Luz, no jogo seguinte, eu recordo-me tão bem disso. Podíamos empatar com a Itália em Milão. Recordo muito bem disso. E não mas era preciso ganhar 4-0. Ganhámos só 3-0. Ganhámos só 3-0. Mas primeiro então vamos a este jogo, foi importante. Eu lembro muito bem deste jogo, muito bem. Até foi um jogo difícil. Foi. Muito apertado, equilibrado. Sim. E a Suíça era boa. Empate. A Suíça atirou 2 bolas ao poste, uma pelo João Pinto, na própria poste, e outra pelo... frase até de João Pinto. Sim. Que ele terá dito no final, não sei se é lenda, se é mito urbano ou não. Não. Que ele atirou ao poste para evitar o canto. Sim, é verdade. E a outra bola ao poste foi do Suter. Atenção, que a Suíça não perdia fevereiro de 92. Portanto, estava aqui numa fase, estava embalada, não é? Muito boa, sim.
Isso depois notou-se no Mundial. Claro. Portugal aqui já com o Jorge Costa titulares, sem o Fernando Couto, não sei se ia cumprir castigo eventualmente por acumulação de amarelos ou alguma lesão. O meio campo com Paulo Sousa e Emílio Peixe, Semedo, Rui Costa, João Vieira Pinto, depois na frente o Paulo Futre e o Jorge Cadete, que acabou por sair para entrar o Nogueira. Portanto, Portugal acabou este jogo sem nenhum ponta de lança, com o João Vieira Pinto e o Futre na frente. Pois, é verdade. Sim. Tens razão. Imagino que tenha havido aqui uma pressão final da Suíça em busca do empate. Sim, é verdade. Mas a primeira bola posta de João Pinto é aos 34 e a segunda é aos 46. Portanto, se calhar foi o resto do tempo foi o Bahia a defender. Pois. A Suíça tinha o tal Knupp, o Chapuisat. Era uma equipa muito interessante e muito forte. O Bregui, o Orel, Ivan Quentin, Alan Pois Geiger. estas equipas eu lembro-me perfeitamente deles no Mundial de 94. Lembro muito bem desta equipa. Eles não deram 4 4 à Roménia no Mundial. Houve um jogo em que a Roménia 4-1. desligou e perdeu por muito. Acho Não que sei foi se é contra a 4-1, Suíça. Talvez. Acho que foi com a Suíça. Talvez, Rui. Se tu dizes, é porque é. Porque o jogo inaugural foi Estados Unidos-Suíça 1-1. Inaugural do grupo, digo. Estados Unidos 1, Suíça 1. Não estou a ver a Suíça dar 4 à Colômbia, porque a Colômbia já tinha tido uma decepção, não é? Uhum. Portanto, acho que foi a Roménia nesse dia Pode ter sido. que bloqueou e a Suíça aproveitou. Portanto, Portugal sai do Estado das Antas bem posicionado, a cumprir o objetivo contra a Suíça, mas obrigado a golear a Estónia por 4-0 no Estado da Luz, algo que não veio a suceder. Apesar do Paulo Futre ter tentado tudo para isso. Lembro-me muito bem do Futre Eu estava lá neste dia. ter partido tudo. Aliás, marcou logo um golaço. Fui ver esse jogo, lembro muito minutos. bem, sim, de haver muito entusiasmo com esse gol. E pronto, e faltavam 88 minutos, né, para marcar 3 golos. Eu estava a ver em casa, lembro muito bem também. E Era possível. Todos teremos pensado, bem, isto vai acontecer. Só que aqui era interessante perceber como é que foi o resto do jogo. Ou melhor, era importante rever o jogo, não é? Porque é assim, só há um cartão amarelo e é para o oceano. Com Portugal a precisar de ganhar, a Estónia não terá feito antijogo, não terá feito faltas. Enfim, eu não conheço o nome do árbitro, o Blorot, da Bélgica. Henrique Blorot. Pois, não faço ideia se... Isto são só, atenção, não é lançar suspeitas, é só perguntar. Era preciso ganhar 4-0, Portugal marcou 1-0, há um penalti por acaso, o 2 era do Oceano de penalti. Mas eu lembro-me que, por exemplo, a Estónia estagiou em Itália. A Estónia estagiou em Itália para este jogo? Foi. Isso é imagina, muito né? macabro, pá. Portanto, eu não estou a falar das faltas, estou a falar do antijogo. Quanto é que terá sido o tempo útil de jogo dessa noite? Isso aí era um catenagem. Porque eu é assim, Portugal ganhou 5-0 à Escócia, ganhou 4-0 a Malta. E só ganhou 3-0 à Estónia. Imagino os portugueses a ir atrás do resultado sempre, Sim. não é? Obviamente, às vezes podem bater na parede e voltar, não é? Mas não haver um cartão amarelo para ninguém da Estónia é interessante. A imagem mais nítida que eu tenho deste jogo é o golaço do Futre. Também eu. No início. Também eu. Portanto, E lembro-me daquele gol do Rui Águas de 85, pensar, pá, faltam 5 minutos, vamos ver o que é que... E lá está, também não sei o que é que foram esses 5 minutos. Se houve alguma oportunidade, se houve um falhanço clamoroso. Sei que o Couto acabou a ponta de lança, que era uma tática muito usual, e que quando acabou o jogo, os jogadores estónios festejaram. Festejaram o 3-0, a derrota por 3-0. Portanto, para além do estágio em Itália, festejaram este. A Estónia que fez apenas 1 ponto nesta fase de qualificação. E foi com quem? Malta, não? Presumo que contra Malta. Mas também vejo isso rapidamente. Era lindo se fosse com a Suíça. Exatamente. Agora deixa lá ver. Qualificação para o Mundial. Um empate, 9 derrotas. E o empate estónio foi contra... É lá. Em La Valeta, pá. Muito bem. Foram aguentar o 0-0 em La Valeta. Malta 0, Estónia 0. Imagina o jogaço que foi. Mal relevado, má transmissão televisiva. Maus jogadores. Aliás, não houve transmissão televisiva para esse jogo. Portanto, a Malta... Malta foi ganhar a Estónia 1-0. Estónia 0, Malta 1. Jogasse também.
Ruizinho, e depois deste 3-0, É uma semana depois, não é? Com a Itália. o 3-0 no 10 de novembro e no dia 17 de novembro, portanto 7 dias depois, Uma semana depois. Portugal foi a Milão, precisamente, decidir contra a Itália a qualificação ou não para o Mundial de 94. E é um jogo de muito má memória para as cores portuguesas. Sim. Também me lembro de tudo, né? Do ambiente pré-jogo, da situação de ser imperativo ganhar. Estamos no dia 17 de novembro de 93. Itália 1, Portugal 0, no estádio Giuseppe Meazza. Milão. Jogo decidido já muito perto do fim, pelo Dino Baggio, sim. aos 83 minutos. Sim. E aqui Portugal jogou, estavas tu a falar dos avançados, né? Portanto não havia Cadete, não havia Rui Águas, foi João Vieira Pinto Futre, não é? Se pudermos chamar avançados. É isso, sim. A minha ideia é que raramente passámos o meio campo na primeira parte, que na segunda fomos mais afoitos, mas mesmo assim não, quer dizer, para quem era imperativo ganhar, porque a partir do 3-0 à Estónia tornou-se obrigatório ganhar a Itália, não é? Sim. Portanto, virou um bocadinho a agulha. A Itália precisava só do empate. Apesar das 5 vitórias consecutivas, chegamos desconfortáveis a este jogo. Sim, claro, completamente. A jogar fora, com o favorito, né, do grupo, que já não era, porque a Suíça de facto tinha feito algumas malandrices. E a Itália consegue, por marcar, fez mais por marcar, porque teve mais posse de bola, teve mais remates à baliza, sem dúvida. E depois Portugal até se descontrolou um pouco na parte final. E há uma escaramuça na baliza do Vitória Bahia, na parte final, e o Fernando Couto é expulso aos 88 minutos. E pronto, Fernando Couto, que já tinha feito aquilo que tinha feito ao Casiraghi no jogo nas Antas, acabou por ser um fim triste, porque também foi o fim do Carlos Queiroz. Sim. Porque mal acabou o jogo, e na altura é importante que as pessoas percebam que os jornalistas da televisão estavam ao lado do banco de suplentes. Sim. Eu Era o António Esteves Martins. Dessas declarações do Carlos Queiroz, sim. no relevado do San Siro. Era preciso, não é? Não me recordo a expressão em concreto, mas... Era limpar a porcaria, não é? Limpar a porcaria da federação, não é? Da vassoura, sim. Uma vassourada. E pronto, e acabou o sonho de Portugal. Foi interrompido o sonho do Carlos Queiroz na seleção, porque depois foi retomado na qualificação para o Mundial 2010. Sim. Mas isto foi o fim de uma qualificação que até prometia muito, com as tais 5 vitórias seguidas, e até com aquele empate a abrir na Escócia, porque foi uma boa exibição. Também havia aquela situação de haver 2 apurados por grupo, e portanto 2 apurados é muito melhor do que com 1. Só que Portugal não conseguiu, acabou em terceiro, foi pena, porque a Suíça foi mais forte naquilo que era inicialmente previsto. Na batalha contra a Itália, sim, fazem 3 pontos e Portugal 0. E Portugal acabou por perder aqui mais uma vez o seu comboio, portanto era a segunda vez, né? Portanto tínhamos ido ao Mundial do México 86, falhámos 90 94, e agora falhámos haveríamos falhar ainda 98. Felizmente sim. Agora isso passou a não acontecer, temos estado sempre nas grandes sim, competições. E agora também o será, não é? Em 2026. Exatamente. Mas lembro-me que foi um fim triste, porque mesmo que nós considerássemos a Itália favorita, que o era, há sempre aquela sensação de dar a volta ao texto, não é? De ser possível, porque havia jogadores para isso, porque havia gente lá fora que já estava a dar nas vistas, como o Futre e o Rui Barros no Marseille, o Oceano e o Carlos Xavier na Real Sociedade. Por acaso falei de 2 jogadores que jogavam nas mesmas equipas e conheciam-se bem. Mas a partir deste ano, os Coutos, os Figos, os Rui Costas desta vida, o Paulo Sousa, iriam se transferir, e aí Portugal até ganharia muito mais força internacional. E este foi de facto um canto do cisne muito triste, mas temos que perceber 2 coisas. Primeiro, que a Itália foi à final desse Mundial 94. Portanto, não foi uma... Claro. Era uma Itália fortíssima. Muito poderosa, claro. E a qualificação para este Mundial, em 92, em outubro de 92, começou... A Itália não tinha o Baresi. O Baresi tinha renunciado à seleção. E volta só para jogar a fase final. Não, voltou para jogar a meio da fase de qualificação, porque a Itália estava tão tremida que o Sacchi e o Baresi chegaram a acordo que era preciso. Ele voltaria ainda para ajudar. Portanto, o Baresi joga
E é o Este capitão desse contra- jogo. Ok. É o capitão, portanto, é Paiuca, Benarrive, Costa Curta, Baresi e Maldini. É para as pessoas perceberem a diferença. Era de Muito facto forte, superior. Muito forte, muito forte. Dino Baggio, o Stropa, pronto. Donadoni e Signori, também é outro pronto, que era um bom jogador, mas Escondinho, sim. não era da esquadra, não é? E nem me lembro de o ver no Mundial 94. O Eu acho que Signori. esteve lá. Esteve lá. Mas esteve lá. E depois era Baggio e Casiraghi, o Roberto Baggio e Casiraghi. Suplentes entraram Albertini, que até participou nos penaltis com o Brasil, e o Mancini. Pois. Portanto, Que era um craque. O Roberto Mancini jogava muito. Portanto, estamos a falar de uma seleção que começou sem Baresi, a meio da convocatória, a meio da qualificação, Chama. incluiu o Baresi, só para se entender a força que isto teve, porque às vezes a história pode não estar tão bem contada assim, não é? Mas isto, eu lembro-me que o Baresi afastou-se da seleção para se dedicar ao Milan. E Milanese que até chegou, que até tinha chegado à final da Liga dos Campeões em 93, mas isto é novembro, portanto 93-94, a época 93-94, e o Milan é campeão europeu, com o Baresi. Exatamente. Com o Baresi e com o Costa Curta. Curiosamente não chegaram à final de 94, a final da Taça dos Campeões, com o Barcelona, 4-0. O Baresi jogaria a final, totalmente infiltrado, e o Costa Curta não. O Costa Curta falhou nesse ano, 94, Exatamente. a final da Taça dos Campeões e a final do Mundial. É impressionante. É incrível. Um homem que está em todas e de Sandro repente falha. Costa Curta. Yeah. E o Baresi foi esta final, foi chamado a meio, e pronto, é para se perceber que de facto o Arrigo Sacchi estava com um problema. Eu estava E é convencido para se que ele perceber tinha voltado só mesmo para o Mundial. Mas o que ele era o participou na Baresi qualificação. também, não é? O Baresi era muito importante, Muito importante. porque era um jogador que não era extraordinário, era para lá disso. Um jogador muito, muito, muito competente, e mesmo hoje seria um jogador competente. Sim. Com Era um defesa a velocidade central, dele, de raciocínio, seria um jogador era um importante em defesa qualquer central equipe. com alma de artista, tecnicamente soberbo. Não é? Ele jogava a defesa central porque jogava. Porque se tivesse que jogar como número 10, tinha pés para isso. É verdade. Ruizinho, a fase de qualificação acaba assim. Essa primeira era queirosiana também acaba assim. Portugal não vai ao Mundial, mas a história depois acabou por continuar com muitos finais felizes, sendo que o mais próximo em termos temporais foi a qualificação para o Euro 96, Sim. já com o António Oliveira. Sim, já com o António Oliveira e por exemplo, já não havia o Futre, né? No Euro 96, já não havia o Rui Barros, mas havia muitos nomes de que falámos aqui, Vitória Bahia, claro, Sim. titular assumida, continuava a ser, João Vieira Pinto, Figo, Rui Costa, Domingos também, que marcou nesse europeu. Um bocadinho mais maduro, o Cadete também jogou. Cadê também jogou, sim, como suplente. E apareceram outros, né? Por acaso Abel Xavier não foi, perdeu aqui um bocado a ligação, porque o Abel Xavier era de facto manifestamente um jogador do Carlos Queiroz, daí ele ter chamado do Estrela da segunda divisão, ou melhor, da Liga de Honra. Mas é interessante perceber que era um grupo difícil, que a Suíça agora até pode ser da classe média e nós não. Estamos numa classe alta e daí termos conquistado a Liga das Nações já por 2 vezes, mas conquistámos este ano. De forma brilhante. Porque foram 2 vitórias a ferros, a começar a perder, os 2 jogos, com a Alemanha e com a Espanha. Não, sem dúvida. E é muito importante haver essa mentalidade e faz parte da história de Portugal, né? Portanto, nós não íamos a lado nenhum, como vimos, e agora vamos a todas. Portanto, em 30 anos mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E curiosamente, a culpa, em grande parte, até foi do Carlos Queiroz. Para o lado bom, digo, foi ele que começou esta tendência dos miúdos se tornarem adultos muito, muito mais cedo do que antes, embora tenha falhado esta qualificação. Ruizinho, vamos avançar para o domingo desportivo. Para o primeiro domingo desportivo da época 25-26. Tu com a camisola da Bélgica vestida, bem bonita, diga-se de passagem. É verdade, gosto muito dela. Bem bonita. Embora seja do Mundial 82, não? Por acaso já não sei. É capaz. É um estilo. Esse padrão aqui com losangos, de facto, é inesquecível. Ruizinho, vamos então avançar para o nosso domingo desportivo. Bora lá. Domingo desportivo. Senhor Rui Miguel Tovar, o que é que nos trazes hoje para o primeiro domingo desportivo da época 25-26? Então, já que estou à Bélgica, não é? Tenho que levar o Perradome, que foi uma das figuras desse Mundial.
Já tinha estado presente no Mundial de 90 em Itália. Ele até, nesse Mundial da Itália, tinha perguntado à FIFA se podia usar óculos escuros nos jogos, porque estava muito sol. No primeiro jogo em Verona, por acaso amanheceu cinzento. E ele não usou óculos de sol e depois disse nunca mais houve notícias sobre essa Mas loucura. Se ele teve autorização da FIFA para usar? Acho que teve. Sim, se ele quisesse. Incrível. Agora, Desconhecia completamente isso. em 94, que estava um calor danado, não é? Não houve essa petição, não se falou disso. O Perradome foi eleito o guarda-redes do torneio e aterraria no Benfica nesse verão. No Benfica do... 94? Portanto, nesse mesmo ano, 94, 95, no Benfica do Arthur Jorge. Tinha sido uma contratação do Arthur Jorge. A Bélgica, que foi eliminada pela Alemanha, logo nos oitavos de final. A Alemanha que se eliminada pela Bulgária. Bulgária se eliminada pela Itália. Itália se eliminada pelo Brasil. Portanto, foi esta a escadinha. Está tudo encadeado aí. A Bélgica esteve no grupo com a Holanda, Marrocos. Arábia Saudita, não é? Arábia Saudita, exatamente. Recordo-me aquele gol do Said Al-Wairan. Acho que era assim. E eu recordo-me do gol do Hassan Nader. Claro. Eu acho que ele tinha Nader nas costas, não é? E quando o Nader marcou, mas quem é este Nader? O Hassan. Pois, o Hassan do Farense. Farense e depois Benfica, não é? Sim, exatamente. Parmalat. Benfica Parmalat. E muito... Daí a Bélgica, quando fomos a escolher as camisolas, foi a primeira que vi. E nem tentei outras. Mas não havia das peças do Mundial. Não. Vou pela Bélgica, que é bonita. E já agora fala-se do Perradome, que foi um jogador que causou impacto nesse Mundial. Lembro-me que fez 2 grandes jogos com a Holanda e com a Alemanha, nos quartos de final, no oitavos de final, foi 3-2 para a Alemanha. E que depois apareceu em Portugal com aquela idade, mas com uma jovialidade no treino e no jogo. As qualidades ainda hoje muita gente fala, tanto ele teve 94 a 99, foram 5 anos, só ganhou uma taça Portugal, porque apanhou o Benfica numa fase muito má e apanhou o Porto numa fase muito boa. Com o Penta do Porto. Sim, portanto, 5 anos para dar-me em Portugal, 5 campeonatos do Futebol Clube Porto. Sim, mesmo. E uma taça sem qualquer ligação direta, claro. Pelo contrário, porque o Perradome de facto era dos elementos e evitou mais... males maiores, sem dúvida. Mas lembro-me dessa equipa Benfica de ver o Michel Perradome e o João Vieira Pinto muitas vezes rodeados de alguma mediocridade. Sim, claro, é verdade. Ou de muita mediocridade. Sim. E às vezes até houve épocas, como a da final da Taça Portugal, estava lá o Ricardo Gomes, não é? Outras tinham o Valdo. Mas isso não chega. Era preciso, temos de ter jogadores muito bons e depois extraordinários. O Benfica não tinha jogadores muito bons. Tinha esses 2 ETs. Sem dúvida. A Perradome e João Vieira Pinto, e depois às vezes era olhar para aquilo dava dó. Mas Perradome, lá está, belga, por acaso europeu 96, a Bélgica não foi, o Mundial 98 na França terá ido a Bélgica, mas já foi sem o Perradome, não? Se calhar já era o Bodart. Bodart, eu vejo aqui rapidamente. Vê lá, 98 agora. Por acaso na 98 França. Eu diria que o Perradome já não foi. França, vejo a Bélgica foi. Vejo rapidamente. Mas foi. É que eu nem vejo a Bélgica no Mundial de França, sabes? Se calhar não foi. Mundial de França, Bélgica. Também não estou a lembrar-me de nenhum feito propriamente excitante da Bélgica em 98. Em 2000 foi, que o guarda-redes era o De Wilde. Eu lembro-me. Do Sporting. Sim, lembro-me perfeitamente, não era 2000. Bem, em 98, 96. O Perradome não foi, só esteve nos Mundiais de 90 e 94. Ok. Vamos ver se a Bélgica foi já agora. 98, não me lembro nada. Meu. 98. World Cup 98. Agora vais ter no grupo com a Coreia do Sul e com a Espanha, que é aquelas coisas muito normais. Bolas quentes e bolas frias. Ora. Mundial de 98. Já viste aí a Bélgica? Nos oitavos de final não esteve. Na fase de grupos esteve. A Tunísia, será? Esteve. A Tunísia, não? Grupo E. Diz-me lá. Empatou contra a Coreia do Sul. Claro, Coreia do Sul, lá está. E depois jogou contra a Holanda e contra o México. Holanda outra vez. Fónix. É verdade. E México. Grupo E. Mas não me recordava também quem era esta equipa da Ficou em terceiro, foi? Não se qualificou. Para não passar? Portanto, Luke Nilis marcou aqui o golo contra a Coreia do Sul.
E de facto não se qualificou. Só me falta dizer que o treinador era o Roberto Vazés. Daqui a bocado Vamos ver. vai chegar a esse ponto. Estou a chegar lá rapidamente. Não lembro nada, pá. Para não deixar os Mas nossos... por acaso Coreia do Sul, Bélgica é daqueles jogos já muito vistos em mundiais. 3 empates. Holanda 0, Bélgica 0. Bélgica 2, México 2. Bélgica 1, Coreia do Sul 1. E não deu Eliminados do mundial para sem qualificar. derrotas é tramado. É. De facto, é. Devia ficar na memória, não é? A partir de agora, não sai. Impressionante. Não me recordava nada desta Bélgica neste Mundial. Patrick Kluivert expulso no 0-0. Quem é que esta Bélgica tinha? Tinha o Mark Wilmot na frente, sim, recordo. Avançado pesadão. Tinha o Luke Nielis, bom jogador. O Frankie van der Elst ainda jogava. O Dani Boffin, o baixinho, Tá. esquerdino. E tinha o Emile Mpenza na baliza o Filipe de Vilde. O de Vilde já? Ok. E tinha também o central, também recordo-me bem, que era o Lorenzo Stallens. Quem? E o treinador quem era? O Likens. Ok. George Likens. Ok. O Enzo Chief no banco. Como é que é possível? Já devia ter muita idade, não? Talvez. Então. Danny Verlinden era o outro guarda-redes. Portanto, é uma Bélgica que não foi, de facto, inesquecível e uma Bélgica sem Michel Prudhomme, acima de Pois. tudo. Exato. Eu entrevistei 2 vezes o Prudhomme na vida. Nunca consegui. Aliás, 1h30. Da primeira vez a entrevista foi espetacular. 1 hora, pelo menos. Mas por telefone ou Telefone. cara? Ok. Telefone. Muito de memórias sobre o Benfica, essencialmente. Da segunda vez, falei com ele também por telefone. A chamada caiu, passado 10 minutos. E ele depois mandou uma mensagem a dizer que tinha tido um problema e acabamos por não continuar a entrevista. Foi antes da visita agora ou do Porto ou do Benfica à Bélgica. Ok. Estava aqui já no 0-0. A Berruge, não? A Bruges. Porque o Berruge caiu com os dois na mesma Com os época, não é? dois. Portanto, terá sido antes de um desses 2 jogos. Talvez o do Benfica. Tem Pois. mais lógica que tenha sido do Benfica. Mas, portanto, uma simpatia também, o Michel. Pois, Com não português. conheço. E falei com ele, lembrei-me agora, sobre o Neno. Ah, boa. Falei com ele sobre o Neno. Bem. Portanto, acho que é o gancho Quero isso certo dizer. para avançarmos para os ficheiros do Tovar. Pode ser? Bora. Ficheiros do Tovar. Rui, tens aí uma coisa muito bonita, as pessoas vão perceber agora esta ligação. Uma fotografia que tu tens no teu espólio e agora a bola é tua. Para já, se nos estiverem a ouvir, eu peço que passem para vídeo, porque vale a pena ver esta Claro, imagem. sim. Portanto, é uma foto com o Neno no seu registro habitual, do sorriso largo. César, se for preciso mostrar mais tempo, ao Rui diz. Tal. Isso foi uma entrevista que fiz em Guimarães, muito interessante. Portanto, fui lá para isso só. Portanto, apanhar o comboio, não é? Chegar a Guimarães, ao fim da linha, ir a pé até ao estádio. Guimarães é bom de andar. Deve-se fazer tudo a pé lá. Sim, mas- claro. E dentro do estádio estava o Neno. Eu lembro-me que a assessora de imprensa insistiu em assistir à entrevista. Muito bem, claro. Mas esteve lá, a mesa era larga. Ela estava numa ponta e nós noutra. E lembro-me que as primeiras perguntas foram sobre a infância do Neno. Cabo Verde, não é? Uhum. E o Neno começou a pôr-se de pé várias vezes para explicar como é que tinha sido a sua infância. E ao fim de 20 minutos, a assessora de imprensa saiu da sala porque percebeu que não havia nenhuma ameaça jornalística. Estávamos lá para fazer uma entrevista de carreira. Que ameaça que o Miguel Tovar podia Não sei. atentar Não contra o sei. Neno e Não contra o sei. Futebol para o clube. Mas de facto, quando da morte do Neno, percebi que ele tinha muitas fotos na internet com o Perradome. Daí também esta relação. Esta camisola bélgica, falar de 94, lembrar-me do Perradome e depois fazer a ligação com o Neno. Muitas fotos engraçadas. Já depois da remada das chuteiras, portanto, fotos à civil dos dois. Esta também é à civil, é uma Mantinham foto essa inesquecível. Isso em Que que ano, Rui? Tens ideia? Não me lembro mesmo. Terá sido 17, 18, não sei. O Neno deixou-nos de forma brutal e repentina em 2021. Estava agora Pois, aqui, é já foi pós-pandemia, há sim. 4 anos. Fiz agora em junho 4 anos. Tinha apenas 59, o Neno. E foi uma grande entrevista, grande em tudo,
Demorou, não sei, 2 horas. Sim, eu 2 horas e nunca tal. entrevistei o Neno, curiosamente. Não, Mas conhecendo a personagem, deves ter tido muito ali bom, muito bom. muito Tudo. material. Foi tudo bom. Histórias picantes, muito engraçadas, sobre defender penaltis, sobre dar frangos, sobre reprimendas no balneário porque ele não era uma pessoa que estivesse focada como os outros à entrada do relvado, né, no túnel. Às vezes dizia uma brincadeira, dizia uma parvoíce para relaxar e os treinadores não gostavam. E depois lembro-me de perguntar à assessora, ou não sei se perguntei, porque eu conhecia a assessora de imprensa do Vitória. Portanto, havia uma relação de alguma amizade, portanto, foi fácil chegar ao Neno a partir daí. E depois, acho que foi ela que, no dia em que a entrevista saiu, me escreveu, e só lembro-me que o Neno estava super vaidoso, né? Que entrou no estádio. Então, já viram a minha entrevista, não sei o quê, mas naquele jeito dele, claro. Engraçado, né? E que, pá, de me ter dito qualquer coisa como o Neno está impossível, porque a entrevista já era... a entrevista a toda a gente. Sim, era uma entrevista muito completa. De vida. Sim, exatamente. Portanto, era muito, muito completa, tinha muitos caracteres, tinha muitas respostas engraçadas, porque ele era mesmo assim, era genuinamente engraçado e uma pessoa quando se descontrai, e ele já era descontraído por natureza, mas quando olha, começa-me a falar da tua vida desde pequenino, é claro que a pessoa fica animada, claro. E aquilo demorou imenso tempo por isso mesmo, eu não tinha pressa, eu podia apanhar o último comboio, portanto podia estar com ele o dia todo. Sei que essa entrevista iniciou uma relação engraçada entre nós, porque a partir daí tornámos-nos amigos do WhatsApp, salvaguardada a distância, Lisboa-Guimarães, e que quando a minha filha a Emma nasceu, lembro-me de ele ter dito, a primeira coisa foi que pena o avô não haver, não é? O meu pai. E isso, pá, foi engraçado. A Emma nasceu em que ano? 20. Portanto, foi um ano antes dele e a morte foi repentina, não é? Sim. Eu tinha falado com ele poucos dias antes, porque eu tinha um projeto. O Vitória é de que ano? É de 22? O Vitória nasceu em 22? Fez agora assim, estava outro dia a ouvir o António Miguel Cardoso, o presidente, a falar em 101 anos. 101? Portanto, terá sido 24? Eu tinha um plano para o centenário e a minha porta, o meu agente infiltrado era o Neno. Eu tinha falado com ele sobre fazer um livro sobre, vê lá em que ano é que nasceu o Vitória, se faz favor. Estou a ver aqui rapidamente. 22 de setembro de 22. Pronto, 22. Portanto, eu estava 22 anos. Exatamente. Eu estava a falar com o Neno sobre ele ia-me apresentar ou apresentou-me, deu-me o número da pessoa ideal para apresentar o projeto sobre um livro do centenário. Portanto, e a porta de entrada foi o Neno. Depois ficou fechado. Sim. Concretizar. Sim. Bem, era de facto uma simpatia, uma grande personagem. Foi 9 vezes internacional por Portugal. Esteve na Skydome também, não esteve? Sim. Jogou que sim. Era ele e o Alfredo, O Alfredo. Ok. Sei que ele jogou em Wembley. Não sei que ficou chateado com isso. E no Maracanã. Jogou? Esses 2 jogos, Maracanã e Wembley. Pode jogar no Maracanã e Wembley, já viste? E lembro-me muito bem, eu acho que é nessa entrevista que ele estava muito triste por não ter ido ao Euro 96. Sim. Ter ficado fora. Sim. Porque fazia parte do grupo e depois houve ali uma alteração quase em cima da hora e foi ultrapassado por algum guarda-redes, que eu agora não me recordo qual. Não sei se foi o Alfredo. Estamos a falar muitas vezes do Alfredo. O Jorge Martins não foi. Jorge Martins não. Jorge Martins. Grande Jorge Martins. Ruizinho, obrigado por este teu primeiro ficheiro secreto. Vem aí muitos mais. Alguns já conheço, outros não conheço. Mas esta fotografia privada com o Neno é muito bonita. E o Neno merece esta pequena homenagem. Porque claro. Esteja onde estiver, estará com certeza a sorrir para nós. Claro. Sem dúvida. Aí está, César. Um abraço ao Neno. Esteja onde estiver. Abraço. E vamos avançar para fechar este episódio de regresso. Vamos avançar para a nossa caderneta de cromos. Caderneta de cromos. Rui, este novo segmento do Ursinho de Saudade vai ser um dos nossos favoritos. São todos, é quase como escolher entre filhos, eu sei.
mas como nós gostamos muito da caderneta de cromos, é um prazer poder mostrá-las a quem nos ouve e vê. E esta parte nós sugerimos que seja mesmo visual. Claro, Porque, então por não. exemplo, este primeiro exemplar que eu hoje trago aqui, tu conheces, julgo que já estão com a imagem, é uma caderneta de 1957. Faz as contas, por favor, que eu já não consigo chegar lá. É uma caderneta, portanto, com mais de 50, 60, 68 anos. Acho que estou a fazer bem as contas. É uma preciosidade que nós temos aqui guardada no museu do 00. Exatamente. Que nos foi... Quantos é? Pois, 68, 6, 8, é isso, não é? Bem, Obrigado. Bem. Aqui na capa o nome é Ases do Desporto de Portugal. E em cima diz caramelos. Portanto, eu não sei se estes cromos saíam juntamente com os caramelos. Diria que sim. E depois temos aqui em baixo a publicidade da Fábrica Universal. Não quero ser maçador, mas nós vamos sempre mostrar aqui algumas páginas. Começamos aqui pelo Sporting e pelo Benfica. O Sporting tem um guarda-redes chamado Gomes. Aqui o Passos, É o Carlos Juca, Gomes. Carlos Gomes. É. Na frente o Travassos, o Albano, o Vasques. Portanto, elementos fundamentais dos 5 violinos. Sim. O Benfica com o Bastos na baliza, o Arthur, o Fernando Caiado, aqui já o Ângelo, na frente o José Águas, o Rogério Pipi. Portanto, estamos a falar em personagens quase lendárias, não é? Claro. Quase Ou não. lendárias. Se avançarmos só um bocadinho, temos aqui o Porto e o Belenenses, logo a seguir. Olha o José Pereira, guarda-redes Belenenses, Claro. que vive perto do Restelo, não é? Mas não... O Caramão. Caramba, mas não fala com ninguém. Ninguém sabe o seu paradeiro. O Futebol Clube Porto com o Barrigana, com o Virgílio, o Porcel, o Carlos Duarte, o José Maria Padroto, aqui em baixo. É incrível, de facto. Sim. O César reparou logo nisso no Padroto. José Maria Padroto. É. E eu vou avançar aqui um bocadinho para a parte de trás da caderneta, porque tem aqui pormenores maravilhosos. Académico, Atlético. É lá, sem um cromo. Saiu aqui um cromo do Atlético. E depois de saltarmos do futebol, entramos na parte das modalidades. Isto aqui é maravilhoso. Isso é que é bonito, sim. Portanto, temos aqui cromos de ciclismo, com o José Trindade, o Nicolau, ciclistas do Benfica, do Sporting, do Sangalhos, do Porto, o Moreira de Sá e o Luciano de Sá, devia ser irmão, eventualmente. Depois passamos para o atletismo, atletas do Sporting, do Benfica, do Belenenses. E temos ainda automobilismo e boxe, uma página. Depois basquetebol e voleibol. Natação e ping-pong. Ping-pong, não é ténis de mesa, meu amigo. Está aqui, ping-pong. Claro. Vela e hipismo. E fechamos com o hóquei a patins. E aqui uma página dedicada ao grupo esportivo da CUF do Barreiro, futebol. Portanto, o CUF nesta altura deve ter sido eventualmente campeão da segunda divisão. Ok, boa. Aparece aqui também. Engraçado. Quem é que tem? Ou é só uma foto de equipa? Libânio na baliza, depois Matos, Celestino, André, Carreira, Val, Sérgio, Luís, Valente, Orlando e Barriga. São os cromos da CUF, CUF do Barreiro. É de facto uma preciosidade com 68 anos, que nós guardamos com muita estima e com muito cuidado. E falta? E que foi oferecida pelo nosso Lá amigo... está... Queres falar do nosso Rui amigo? Pedro Silva? Era isso que faltava. Ainda bem que esqueceste assim para o último. Acabamos da minha maneira. O Rui Pedro teve a amabilidade, a gentileza de nos enviar oferecer. por correio. E como é que foi? Foi para ti? De forma anónima, como é que foi? Eu desconhecia completamente. Aliás, eu não estava a identificar que era ele. Porque ele envia isto sem avisar, obviamente. Chegou-nos por correio, uma carta muito bem escrita. E não sei se estava assinado Rui Silva. Eu sei que não estava a chegar lá. E depois é que ele me abordou via WhatsApp a perguntar se tinha chegado a encomenda. E eu, 2 mais 2 igual a 4, não é? E cheguei lá. Mas, portanto, Rui, quero que saibas que estamos a guardar isto com muita estima, com muito carinho. E posso garantir-te que todas as visitas que vêm cá ao 00 e que vão ali ao museu é das primeiras coisas que eu mostro. Está lá. Com muito orgulho, de facto, boa. porque é um tesouro mesmo. Não sei se há muitas pessoas em Portugal que tenham isto, muito sinceramente, atualmente. Rui, o primeiro episódio está feito? Bora. Gostaste? Muito. Continuas em boa forma? Estou pronto para o segundo. Vamos a isso? Caros amigos, um grande abraço. Foi um gosto voltar a este estúdio com o Rui, convosco também. E prometemos mais uma época de muitas histórias e de muitas boas memórias aqui no Destino de Saudade. Um abraço para todos, até para a semana. Grande abraço.